Você deve se lembrar. Ela foi pegar o filho na casa do ex-marido, foi baleada e encontrada morta. Informação é que a Sandra estava prestes a receber uma bolada do banco. R$500 mil. Esse dinheiro ia sair daqui 2 semanas, Percival. Em 2 semanas a Sandra iria botar a mão nesse R$500 mil, que ia mudar a vida dela. Só que o filho estava na casa do ex-marido. Como é que ela vai na casa e ninguém ouve um tiro, gente? Barulho de tiro não dá para disfarçar, por mais que tenha silenciador. E o fato é que, seja quem for, o assassino esperava a Sandra chegar. Quer dizer, estava espreita, estava de tocar. Quando ela entrou na casa, levou um tiro na cabeça. E um outro detalhe que nós descobrimos. Vem para mim, por favor. Bate. Você desconfia que o rapaz fez isso? Né? O ex-marido dela? Eu não quero desconfiar e acho que não. Porque o cara tem que ser muito burro, né? Para cometer um crime no quintal da casa dele. No quintal da casa dele. O que eu acho? Que alguém que matou a Sandra, Percival, estava de olho nesse dinheiro, podia ter acesso a essa grana, não se sabe como. Vai saber se, né, tem alguma procuração, algum envolvimento familiar. E como esse homem, né, o ex-marido, tem um histórico de violência em 2006, já faz tempo, 13 anos atrás, o que é que faz? Matou a Sandra justamente no local onde a polícia ter praticamente certeza que era esse homem, o autor do assassinato. Ou seja, seria, no mínimo, uma atacada de mestre do assassino, deixar o caso muito misterioso. Como ficou? Seria um assassinato com direcionamento procurando apresentar um suspeito. E, de fato, pelas circunstâncias, a presença do marido e do filho lá, com esse tiro certeiro e fatal, sem que se ouça barulho algum, não estou falando de ser suspeito, estou dizendo que é muito estranho. Mas essa fortuna que ela vai receber é um processo que ela movia contra o banco, né, já foi julgado pelo jeito em última instância, e o juiz determinou o pagamento, ou então a apreensão de bens do banco para pagar, penhora de bens para pagar o R$500 mil. Mas, Percy, na ausência do beneficiário, na ausência de quem é de direito esses R$500 mil, quem recebe? O nível de parentesco de primeiro grau. Um companheiro, se tiver mantida a união, ou o filho ou os filhos. São esses os herdeiros diretos do dinheiro. E mãe e pai? Também. Mãe também, e pai mas sempre nessa escala de parentesco de primeiro grau. Primeiro filho, primeiro o companheiro, marido ou mulher. Que a gente vai descobrir já se ela tinha no papel. Filhos, depois o filho, que estava dormindo na casa. Depois pai e mãe. O que é, Mariana? Não entendi? Peraí, fecha meu microfone, Vem para mim, por favor. Olha, assim que a reportagem estiver pronta, eu já vou pôr no ar. Pelo seguinte, nós tentamos conversar com a família da Sandra hoje e não fomos bem recebidos. Só que você há de me perguntar assim, Bate, mas não fomos bem recebidos porque a família não tem interesse em descobrir quem matou a Sandra? Porque quem me procurou nesse caso foi a colega dela de trabalho, que é funcionária do RH da empresa, que me mandou no Instagram no fim de semana. Já acionei o nosso produtor Guilherme Baby, que foi atrás da família. Você vai me perguntar, por que a família não quer falar hoje com Cidade Alerta? É porque a família tem algo a esconder? Vem para mim, por favor. A Mariana Ferreira, meu braço direito aqui no Cidade Alerta, acaba de descobrir porque a família teria virado as costas para o Cidade Alerta. Eu acho que não está errada, não. Se for isso que a Mariana está me contando, não está errada, não. E o caso da Sandra é outro que ninguém se conforma. Estão matando as pessoas, sabe-se lá por qual razão, e a justiça não está acompanhando a maldade. Né? Na hora de criticar a ação da polícia, tem um monte. Queria ver se fosse essa pessoa que estava criticando sentado num daqueles bancos, sendo ameaçado com uma arma. Por mais que seja de brinquedo, você vai duvidar do bandido? Algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês até amanhã. Vamos para o caso da Sandra. Ela estava para receber uma fortuna, gente amiga. Percival, ela ia receber R$500 mil. Vai buscar o filho na casa do ex-marido e é morta no quintal, só encontra um corpo no dia seguinte.
R$500 mil essa moça ia receber de um banco, uma luta de anos na justiça. 15 dias antes de botar a mão nessa bolada, ela aparece morta. Vem pra mim, por favor. Detalhe importante. Abate vai desconfiar de todos na linha de beneficiários dessa moça? E infelizmente vai. Quem tem chance de receber esse dinheiro agora com a morte dela? Filho, claro que não vai fazer nada, 9 anos de idade, é criança. Ex-marido, não sei se no papel já estava bem separado, né? A situação já estava bem esclarecida. Outros familiares não se pode descartar. A família hoje não quis dar entrevista. Sabe por que não quis dar entrevista? Não. Vou te explicar. Porque esse homem que se relacionava com ela e que estava dormindo na casa onde aconteceu essa execução a tiros, ele já tinha passagem em boletim de ocorrência por agressão contra essa moça e a família tem medo desse homem, gente. 41 anos de idade. Me diga, para a justiça brasileira, quanto vale a morte da Sandra? Absolutamente nada. Isso se descobrirem mesmo quem matou. Acho que não está difícil, porque essa pista da bolada que ela estava para receber é forte. Põe no ar. Um crime misterioso e várias perguntas sem respostas. A gente ficou chocada. A gente ficou, nossa, até hoje ainda não caiu a ficha ainda, porque uma pessoa boa que nem ela morrer assim como ela morreu, ela não merecia isso. A polícia ainda faz levantamentos para apontar quem são os envolvidos e quais as motivações. Vizinhos já foram ouvidos, familiares também prestaram depoimento. O teor das oitivas, por enquanto, é mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. Imagens de câmeras de monitoramento da região onde Sandra morava continuam sendo recolhidas pelos investigadores. Nós tentamos falar com o delegado que está acompanhando o caso, mas as primeiras informações é que as investigações correm em segredo de justiça. As imagens que mostram o momento que Sandra abre o portão e é atingida supostamente por um tiro estão com a polícia e ainda estão sendo analisadas. A polícia agora quer saber exatamente o que foi que aconteceu. Se o criminoso já estava em casa esperando a vendedora chegar e se por acaso, por exemplo, era um ladrão que havia invadido o imóvel ou se simplesmente ele já sabia o momento que Sandra ia chegar em casa. Se realmente tiver acontecido isso, o criminoso pode ter sido contratado por alguém. A polícia então quer saber se foi um crime de mando, se foi um crime de vingança ou simplesmente um ladrão que invadiu a casa de Sandra e de repente foi pego de surpresa quando a vendedora chegou. As imagens continuam sendo analisadas pela perícia da Polícia Civil e, segundo a polícia, por enquanto não serão divulgadas. As amigas da Sandra, que ainda estão com medo de gravar entrevista, disseram que ela estava vivendo um momento especial da vida dela. Tinha acabado de ser promovida no emprego, ganhado um reajuste salarial e iria receber nos próximos dias uma indenização de uma ação trabalhista que ela tinha movido com a agência bancária, uma empresa que ela trabalhava anteriormente. Foi sobre essa audiência que ela estava comentando com a gente, que ela estava para ganhar essa audiência. Os planos que ela chegou a comentar, ela falava assim, que ela queria o melhor para o filho dela, né? Quando ela ganhasse uma causa aí que ela estava para ganhar, ela ia fazer o melhor para o filho dela. Ela só pensava no filho dela, só. As amigas também disseram que, nos últimos dias, a Sandra tinha reclamado que o ex-marido estava pressionando para que ela saísse da casa. Casa, inclusive, que ela tinha ajudado a construir. A casa que ela estava morando com o filho. Só que o terreno onde ela construiu a casa, junto com o ex-companheiro, quando os dois estavam juntos, foi um terreno que o ex-marido dela recebeu de herança da família. A polícia também não confirma se o ex-marido é um dos suspeitos de envolvimento na morte da ex-mulher. Mas todas as hipóteses são investigadas. Nessa terça-feira, nossa produção teve acesso aos documentos da ação trabalhista movida por Sandra contra uma agência bancária. O valor da indenização não é citado no processo, mas os documentos confirmam que ela esperava receber o dinheiro que poderia mudar a vida dela e do filho.
Descobrimos também que o ex-marido já respondeu processo judicial por agressão. O crime foi registrado em 2006 e ele teria agredido uma outra ex-companheira. A ação acabou arquivada a pedido do Ministério Público. O caso continua envolto de muito mistério. Muitas perguntas ainda não foram respondidas, por isso a investigação permanece. O registro foi feito aqui na primeira delegacia, mas foi encaminhado para a 52DP, aqui mesmo em Tatuapé, na região leste de São Paulo. Num primeiro depoimento, o ex-marido da vendedora teria dito ao delegado que não tinha problemas com a ex-mulher. Por isso mesmo, de 15 em 15 dias, ele ia para a casa dela e passava o final de semana com o filho. Nesse período, ela aproveitava para sair com as companheiras, para se divertir. O ex-marido teria dito também, no primeiro depoimento, que realmente estava na casa, na parte de cima. Estava dormindo com o filho quando a ex-mulher foi assassinada. A criança tinha dormido cedo. O ex-marido estaria no celular, ouvindo música com o fone nos ouvidos. Por conta disso, segundo ele não teria ouvido o barulho do disparo que matou Sandra quando ela entrou em casa. Aqui na rua onde a Sandra morava, o que impera é a lei do silêncio. Os vizinhos têm medo de falar sobre o assunto. Apesar disso, eles dizem que a região é uma região tranquila. Tanto que os veículos costumam passar as noites estacionados na rua, em frente às residências. Mesmo assim, os vizinhos não querem muito falar sobre o assunto. Quem consegue dar um depoimento fala que o caso de Sandra foi um caso isolado. Nunca teria ocorrido um assassinato como esse aqui na região. Sandra foi morta na madrugada de sábado para domingo. Ela tinha saído para se divertir com algumas amigas. Como o ex-marido dela, de 15 em 15 dias, vinha visitar o filho do casal, ela aproveitou então para ir com algumas amigas de trabalho para um restaurante. Na madrugada de sábado para domingo, ela chegou aqui, à casa dela, aqui na rua, foi trazida por uma dessas amigas que ela tinha saído. Elas ficaram paradas aqui na porta, conversando por mais ou menos 40 minutos. Depois, a Sandra desceu do carro e a amiga que trouxe ela em casa foi embora. Sandra desceu, já estava sozinha, a região sem ninguém na rua, muito escura. A Sandra abriu então esse portão pequeno aqui. Imediatamente, no momento que ela abriu o portão, o criminoso já estava lá do lado de dentro, um homem encapuzado. Câmeras de vizinhos aqui da região, que fazem o monitoramento de algumas residências, flagraram inclusive o momento em que ela foi assassinada. Assim que ela abriu o portão, ela levou um tiro na cabeça. Sandra caiu do lado de dentro. Do jeito que ela levou o tiro, ela ficou aqui na garagem, bem depois do portão. O marido estava dormindo no segundo andar da residência com o filho. Em depoimento, inclusive, ele teria dito que não ouviu o barulho. Só que um outro detalhe tem chamado a atenção, principalmente dos vizinhos, é que, além da casa da Sandra, nos fundos, na parte da frente, tem uma outra residência que mora a ex-cunhada da Sandra. Essa ex-cunhada também teria dito à Polícia Civil que também não ouviu o barulho do disparo. Mesmo assim, alguns vizinhos que não querem dar entrevista porque têm medo, disseram que ouviram o barulho do tiro, mas com medo não saíram de casa. O corpo da Sandra só foi descoberto bem aqui, depois do portão, logo aqui na frente, na manhã do dia seguinte, quase 5 horas depois do assassinato. É que uma vizinha da Sandra saiu de casa bem cedo, por volta de 6 horas da manhã, para tratar de alguns cães de rua que costumam ficar por aqui. Aliás, ali na frente tinha uma vasilhinha com comida para os cães. Essa vizinha chegou ali e viu estranho o portão entreaberto. Como ela achou anormal, isso nunca tinha acontecido, essa vizinha veio até a casa da Sandra para saber por que o portão estava aberto tão cedo. Quando ela chegou aqui, colocou a mão no portão, ela já percebeu a vizinha caída bem aqui na frente. A família de Sandra diz que não está conseguindo entrar na casa onde ela morava. O ex-marido teria proibido os parentes de retirar os pertences dela de dentro do imóvel.
As investigações também vão apurar se Sandra vinha recebendo ameaças, mas por enquanto o que vem permanecendo mesmo é a pergunta que ainda não tem resposta: quem matou Sandra? O que a gente espera é que tenha justiça, sabe? Que Deus venha fazer com que essa pessoa que fez isso pague, sabe? Porque não é justo a pessoa tirar uma vida de um ser humano. Deus não deixa a gente para tirar a vida uns dos outros. O direito de tirar quem tem é Deus, não somos nós. Então, que venha a ser punida essa pessoa que fez isso com ela, porque ela era muito boa. Ela não merecia esse fim. Bom, eu vou pedir para fazer uma nova reportagem amanhã, porque tem uma pergunta básica para ser respondida e ainda não foi. Quem recebe o dinheiro no caso do falecimento do beneficiário? Não só pela ordem natural, filho, marido, pai e mãe, mas existia na justiça alguma ação pleiteando parte desse dinheiro? Por exemplo, pelo ex-marido, podendo falar, olha, eu fui casado com ela na época em que ela trabalhou, então eu tenho direito aos 50% também desse dinheiro. Amanhã nós vamos descobrir isso, ok? Inclusive o ex-marido, tem que procurar o ex-marido para falar, ele é vítima, não é? O assassinato foi na porta da casa dele. É vítima, ué. Aconteceu um assassinato na porta da casa dele, ele tem que falar também.